Bem, pessoal, então vamos continuar aqui. Agora vamos falar um pouco sobre o próximo vaso visceral não pareado, né? O visceral ímpar, que é a mesentérica superior. Como vocês já ficaram acostumados com o tronco celíaco, agora eu vou passar um esquema novamente para vocês sobre a mesentérica superior. Bem, a mesentérica superior, ela irá se dividir em vários ramos, como vocês estão averiguando. A mesentérica superior é uma das, na verdade, é complicado a gente comentar se a gente ficar comparando em tronco celíaco e mesentérica superior, mas a mesentérica superior, ela é maior, né? De todas as três, ela é a maior. E aí, como vocês estão vendo, ela tem vários ramos, só que os ramos dela tem muitos ramos que são mais simples, né? Vamos começar. A pancreático duodenal inferior, a gente já até falou sobre ela, né? Então, a mesentérica superior ela vai se dividir primeiro, pancreático duodenal inferior. Aí vocês devem imaginar como é que ela vai se dividir em pancreático duodenal inferior anterior e pancreático duodenal inferior posterior. Aqui vai na frente do pâncreas e aqui vai por trás do pâncreas. E aí depois ela vai se anastomosar com as pancreáticos duodenais superiores anterior e posterior, respectivamente, tá bom? Então, essa é a primeira. Aí depois vem a cólica média. A cólica média ela vai estar ali no colo transverso, certo? Aí pensa comigo, gente. Pensa no colo transverso. Aí a cólica média ela vai se dividir. Um ramo vai para um lado, um ramo vai para o outro. Como eu estou falando em relação ao colo transverso, a cólica média ela vai se dividir em ramo direito e ramo esquerdo. Vocês vão ver, certo? Olhem para cá, olha. Um vai para o lado esquerdo do colo, outro vai para o lado direito do colo. Acabou. Só isso, tá? Aí vem a cólica direita. A cólica direita ela vai aqui para a região de colo ascendente. Cólica direita, lado direito, colo ascendente. Aí ela vai se dividir em dois ramos. Um ramo que vai para cima, um ramo que vai para baixo. Como normalmente a gente utiliza em intestino, a gente vai falar em ramo ascendente e ramo descendente. Acabou. Aí vem a iliocólica. A iliocólica, como o próprio nome está dizendo, ilio, que vai irrigar poção de ilho, e cólica, porque vai irrigar alguma região do colo, certo? Quais serão? Ela vai se dividir em ramo superior e inferior, então ela vai vir para cá, para essa região de ilho, ó, basicamente essa junção, a junção do ilho com o seco e o colo. Então vai ter um ramo superior e um ramo inferior. O ramo inferior ele vai se dividir em vários raminhos, que é o ramo cólico, que vai para o colo mesmo, o secal anterior, que vai para frente do seco, o secal posterior, que vai para trás do seco, o apendicular, que vai para o apêndice, e o ileal, que vai para o ilho. Então, às vezes, vocês estão observando, meu Deus, é tanto ramo, mas faz sentido, gente. Quando você observa toda essa região, o que, que eu tenho? O nome não é iliocólica? Então, ilho vai ter um ramo do ilho. Cólica vai ter um ramo para o colo. Como eu estou falando dessa região, o que, que tem essa região? O seco e o apêndice. Então, eu vou ter um que vai para frente do apêndice, desculpa, um que vai para frente do seco, um que vai para trás do seco e um que vai para o apêndice, que é a apendicular. E acabou. Característica, gente. Todas essas daqui que eu acabei de comentar, elas vão emergir do lado direito da artéria mesentérica superior. Então, o lado direito da artéria mesentérica superior terão a emergência desses ramos. O lado esquerdo da mesentérica superior serão os ramos jejunais e ileais. E aí é muito simples, gente. É que está irrigando o jejúnio e o ilho. E acabou. É somente isso. Tá bom? Parece muito? É. Mas se vocês forem treinando, vocês vão ver que tudo vai fazer sentido. Tá bom? Então, bora começar? Primeiro, eu acho que vamos para o lado, vamos dizer assim, o mais difícil, né? Que é esse daqui. Percebam, aqui é a mesentérica superior, tá bom? Aqui eu coloquei outros ramos, né? Mas só para vocês associarem, só para ver, tudo isso daqui são as veias. Mas vamos focar nas artérias, tá? Então, ó, artéria mesentérica superior, perfeito? Então, a artéria mesentérica superior, quando eu for comentar para vocês, vamos primeiro associar com o tronco celíaco. Então, coloquei até em vermelho. Ó. Tronco celíaco, tronco celíaco. Aí eu estou mostrando para vocês a gastroduodenal. Ah, meu Deus, a gastroduodenal, cadê isso daqui? É hepática, cadê a hepática? Não, foi seccionado, relaxem, tá? Foquem aí, gastroduodenal. Aí lembra que a gastroduodenal ela vai ser dividida em artéria pancreática duodenal superior posterior e
a artéria pancreática do adenal superior anterior e vai ter um ramo da gastromental direita. Tudo isso daqui a gente já viu anteriormente. Pronto, coloquei aí em vermelhinho para vocês os ramos do tronco celíaco, certo? Esses ramos. Por que eu estou falando desses ramos? Porque esses dois aqui, eles vão ter associação com um ramo da artéria mesentérica superior, né? Qual é o ramo da artéria mesentérica superior? Lembra? Ramo do que emerge do lado direito da artéria. É a artéria pancreática do adenal inferior. Artéria pancreática duodenal vai irrigar a cabeça do pâncreas de duodeno, mais uma vez. Inferior por quê? Porque está vindo de baixo, está vindo da artéria mesentérica superior. E aí, pessoal, a pancreática duodenal inferior irá se dividir em pancreático duodenal inferior anterior, porque vai na frente da cabeça do pâncreas, e pancreático duodenal inferior posterior, porque vai atrás da cabeça do pâncreas. Essas duas aqui irão fazer a anastomose com essas duas aqui. E pronto. Terminou. Ah, Bruno, eu estou vendo aqui outros ramos. O que significa esse? Logo abaixo da pancreática duodenal inferior vai vir a cólica média, que é essa daqui. E lado esquerdo, gente, é simples. Você viu a emergência do lado esquerdo, ramos jejunais, os primeiros são jejunais e depois são os ileais. Ah, Bruno, mas quantos são jejunais e ileais? Variações, você vai ter várias variações. Lembre que até a divisão de jejum e ilho não é bem estabelecida. Imagine agora falando de artérias. Então você vai falar, ó, ramos, as mais proximais, jejunais, as mais distais e ileais, tá? Então, olha aí, a artéria cólica média e artérias jejunais. Por que aí só está jejunais? Porque como são as proximais, com certeza irão irrigar o jejum, tá bom? Então, primeiro ramo, o foco dessa imagem, o foco era principalmente a pancreática duodenal inferior, porque ela vai se dividir num ramo posterior e num ramo anterior. Vamos lá. Agora, vamos lá. Aqui eu tenho toda a artéria mesentérica superior, certo? Olha, toda a artéria mesentérica superior. Vocês estão percebendo que eu tenho ramos do lado direito e eu tenho ramos do lado esquerdo. Então, ramos do lado direito, ramos do lado esquerdo. Vamos começar? Primeiro eu vou falar para vocês o primeiro ramo pancreático duodenal inferior. Ah, Bruno, mas aqui não está dividindo. Olha o slide anterior para estudar mais sobre ela. Pancreático duodenal inferior que vai se dividir no ramo anterior e posterior, porque vai na frente da cabeça do pâncreas e para trás da cabeça do pâncreas. Depois eu vou encontrar essa daqui, que é a artéria. Aí do lado esquerdo, quem é que eu encontro do lado esquerdo? As proximais, artérias jejunais, e as mais distais, artérias ileais. Então, essas daqui, ó, todas essas daqui que estão emergindo do lado esquerdo da mesentérica superior, mais proximais que vão irrigar o jejum, mais distais que vão irrigar o ilho. Aí bem aqui, como eu não sei bem a diferença entre jejum e ilho, fica aquela confusão. Será que é jejum? Será que é ilho? Relaxem, tá? Próximo. Artéria cólica média. Por que cólica média? Como vocês estão averiguando, a cólica média ela irá irrigar aqui, olha, porção principalmente de colo transverso, certo? Lembrando que o colo transverso não é todo o colo transverso, é aproximadamente 2/3 do colo transverso, tá? Os 2/3 proximais. E aí, como vocês estão vendo, a cólica média vai se dividir em ramo esquerdo e ramo direito, ok? Continuando. Próximo ramo, cólica direita. A cólica direita está indo para o lado direito da cavidade abdominal. Então, ela vai irrigar a região de colo ascendente. E aí, ela vai se dividir em dois ramos. O ramo ascendente e o ramo descendente. Como vocês estão averiguando, esses ramos das cólicas elas vão fazer anastomoses. Então, por exemplo, nesse caso, o ramo ascendente da cólica direita faz anastomose com o ramo esquerdo da cólica média. E aí vão irrigar essa região aqui da flexura hepática. Lembra? A flexura direita do colo ou flexura hepática. Então, forma, gente, depois a gente vai ver com tudo completinho, porque vocês vão ver que vai estar tudo anastomosado aqui nos colos. Vai formar o arco arterial cólico, certo? Todas essas estruturas, todas essas anastomoses vai formar um arco arterial. Beleza, então, cólica direita, ramo ascendente, ramo descendente. Aí depois vocês vão ter a artéria iliocólica, certo? Percebam aqui, olha, artéria iliocólica. Aí a artéria iliocólica divide em ramo superior, que é esse daqui, olha,
ramo superior. Esse ramo superior ele está irrigando região ainda de colo ascendente, certo? Percebam. E esse ramo superior da artéria iliocólica, que é esse que eu estou mostrando para vocês, ele vai fazer anastomose com a porção descendente da cólica direita. Anastomosou. Para quê? Para ficar tudo bem irrigado. Pronto. Aí, ramo inferior da iliocólica, e aí o ramo inferior da iliocólica vai ter vários ramozinhos, tá? O que o Gray está apontando? O cecal anterior e o cecal posterior, porque estão irrigando a região de seco anteriormente e posteriormente. Ali, olha, a artéria apendicular, por exemplo, essa daqui, tá bom? Aí, olha, pessoal, a artéria iliocólica, ramo inferior. Depois vai ter um ramozinho que é esse cheirinho aqui, que é o ramo cólico do ramo inferior da artéria iliocólica. Só esse pequenininho aqui, tá bom? E aí também vai ter um ramo ileal. O ramo ileal é esse daqui. Esse ramo ileal ele vai fazer anastomose com as artérias ileais, tá bom? Então, basicamente, são essas aqui as principais artérias relacionadas à artéria mesentérica superior. Olha, dando um foco mais assim, da artéria iliocólica. Então, olha, a artéria iliocólica vai se dividindo primeiro no ramo superior. Aí o ramo superior vai irrigar a região de colo, certo? Colo ascendente. Aí, artéria iliocólica, depois da artéria iliocólica, como vocês estão vendo aqui, ramo inferior da artéria iliocólica. O ramo inferior da artéria iliocólica vai ter o cecal anterior, o cecal posterior, o apendicular, como vocês estão vendo, e também, olha, esse daqui que é o ramo ileal. Esse outro raminho é o ramo cólico do ramo inferior da artéria iliocólica. Coloquei ramo por cima de ramo, mas normalmente é assim mesmo, tá bom? Vamos lá. Mesentérica inferior, muito tranquila, é a menor de todas, é a mais simples. A mesentérica inferior irá possuir a cólica esquerda, as artérias sigmoides e a artéria retal superior. A cólica esquerda, como ela vai para o lado esquerdo, ela vai irrigar ela vai se dividir em ramo ascendente e descendente das artérias cólicas da artéria cólica esquerda, assim como foi a cólica direita. Artérias sigmoides, eu tenho aproximadamente de 2 a 4 ramos, é bem variável, mas elas irrigam o colo sigmoide. E a artéria retal superior e a artéria retal superior, e acabou. E a mesentérica superior é assim. Finish, ok? Vamos lá? Artéria mesentérica inferior, desculpa. Como vocês estão vendo, olha, ela emerge aqui logo abaixo da porção horizontal do duodeno. Então, artéria mesentérica inferior. Primeiro ramo que ela solta, cólica esquerda. Aí vamos pegar a cólica esquerda, ó. Cólica esquerda, ela vai ter um ramo ascendente e vai ter um ramo, esse daqui, olha, um ramo descendente. Então, vai ter dois ramos. Um ramo ascendente da cólica esquerda e um ramo descendente da cólica esquerda. Eu não sei se eu coloquei, ó. Coloquei, ó. Ascendente e descendente da cólica esquerda. Aí, esse ramo ascendente da cólica esquerda, ele vai irrigar o 1/3, certo? A região de 1/3 distais do colo transverso. E aí vem um ponto importante que eu quero que vocês memorizem. Às vezes, existe uma falha na vascularização nessa região aqui, tá? Então, vou até riscar, vou até colocar aqui um vermelhinho nessa região. Vou focar principalmente aqui na flexura, certo? Eu vou focar principalmente na flexura, mas tenham em mente que é como se fosse essa região de 1/3. Pessoal, essa é uma das regiões em que a vascularização do trato gastrointestinal ela pode ter falhas. Por quê? Porque pode acontecer, as falhas nas anastomoses do trato gastrointestinal normalmente acontecem nesse local, porque a gente não sabe, fica meio naquela. Quem vai vir? Vai vir um ramo da mesentérica superior ou um ramo da mesentérica inferior? E como elas são ramos grandes, são ramos longos, às vezes você pode ter uma região aqui próximo da flexura esplênica ou dessa porção de 1/3 distais do colo transverso que pode não ter bem anastomose, pode não ser tão bem vascularizada. Para
viver, a pessoa vive normalmente. A pessoa não vai ter problema, tudo tranquilo. A questão é se em um determinado momento você realizar algum procedimento cirúrgico. E aí vamos supor que você realizou um procedimento cirúrgico em que, por exemplo, o paciente tinha uma diverticulite nessa região do colo ascendente. No momento que você retirou toda essa região aqui do colo ascendente, você pode estar retirando toda essa vascularização aqui da cólica, do ramo ascendente da cólica esquerda. Então, você retira essa porção aqui do colo descendente devido a uma diverticulite, por exemplo. Você retira essa vascularização e essa parte aqui da flexura esplênica e do colo transverso não vai conseguir receber o sangue que advém da mesentérica superior, certo? Qual o ramo da mesentérica superior? O ramo direito da cólica média. Então, essa região, às vezes, ela pode ficar pouco vascularizada e às vezes quando retirando essa alça intestinal, por exemplo, por causa de uma diverticulite, você pode causar uma necrose nessa porção do colo transverso. Então precisa ter muito cuidado quando for realizar, por exemplo, essas amputações de alças intestinais, principalmente aqui na região de colo ascendente. Por quê? Porque nessa região de flexura esplênica e de 1/3 distais do colo transverso é uma região com baixa vascularização. Por quê? Porque fica como se fosse uma falha. Quem é que vai irrigar aqui? Vai ser a mesentérica inferior ou a mesentérica superior? Fica naquele negócio, ninguém sabe quem é que vai irrigar e aí acaba ficando pouco vascularizada. Mas repito, essa pouca vascularização, quando você está de boa, está tranquilo, sem nenhuma doença, acontece, a vascularização acontece de forma satisfatória. O problema é quando o ser humano mexe aqui na alça intestinal e aí essa vascularização diminui, tá bom? Beleza. Aí, pessoal, agora eu vou continuando aqui com vocês e vamos falar agora do próximo ramo, que são as artérias sigmoides. As artérias sigmoides, gente, são várias artérias. Elas vão irrigar basicamente aqui a região de colo sigmoide, tudo bem? E por fim, a artéria retal superior. Memoriza, pelo amor de Deus. O reto ele vai ter 3 ramos, certo? Retal superior, média e inferior. A única que vem da artéria mesentérica inferior é a retal superior. E entendam, pessoal, essa questão do reto de retal superior, média e inferior vai ser importante, principalmente na drenagem venosa. E também vai estar associada também, gente, se vocês forem se aprofundar, na drenagem linfática e na inervação, tá bom? Então, vocês vão averiguar que, por exemplo, a inervação da porção superior do reto advém dos gânglios dos gânglios mesentéricos superiores. A drenagem venosa da porção superior do reto vai para a veia porta hepática. A drenagem linfática vai para os linfonodos mesentéricos inferiores. Dá para perceber que, se você entendendo a vascularização arterial, isso vai te ajudar muito se vocês quiserem se aprofundar em outros sistemas. Basicamente funciona assim, ok? E aí, pessoal, um resumão de tudo que eu acabei de comentar. É pausar o vídeo, vou tirar até o laser, é pausar o vídeo e analisar com calma. Vocês vão verificar que a maior parte, se não todas, as artérias que eu comentei estão focadas, estão basicamente todas nesse esquema que está aqui nessa imagem. Aí, pessoal, eu vou parar por enquanto e aí no próximo vídeo eu vou falar para vocês uma coisa mais individualizada de órgão para órgão. Só que não de forma didática, gente. Vai ser uma forma assim, ó, isso daqui é o estômago, aí eu vou falando as artérias basicamente que vão irrigar o estômago. Beleza?